todas as pessoas, na verdade, deveriam se interessar por esse assunto, ou qual seria o público-alvo? Eu acredito que todas as pessoas deveriam se interessar pelo assunto, sim, porque diz respeito a todos e todos nós corremos riscos de destoar no ambiente de trabalho, de destoar em uma reunião, em uma solenidade. Então, é sim um assunto que diz respeito a todo mundo. É claro que algumas pessoas dependem mais desta formalidade ou de estudar um pouquinho mais a etiqueta profissional do que outras. Aquelas profissões que exigem mais formalidade, que exigem um cerimonial, as pessoas que mexem muito com solenidades, as empresas muito formais, com muita hierarquia. Nesse caso, as pessoas precisam saber exatamente qual é o terreno em que elas estão pisando. E para quem quer entrar no novo emprego, quais são as atitudes a serem tomadas? De maneira geral, é preciso ter a famosa regra do bom senso. Eu digo que se essa palavra me pagasse R$1 cada vez que eu uso essa expressão bom senso, eu já estaria rica. Porque se nós tivermos bom senso, realmente nós não vamos errar. Nós vamos ter bom tom em todas as nossas relações de trabalho. Ao ingressar num novo ambiente de trabalho, é preciso primeiro reconhecer o terreno. Primeiro saber qual é a cultura daquela empresa, que tipo de relações se desenvolvem dentro daquela empresa. Existem empresas em que é proibido, por exemplo, namorar um colega de trabalho. É preciso saber todas essas coisas antes de ingressar numa empresa ou logo que se ingressa em um novo trabalho. Por exemplo, eu sempre aconselho, ao fazer uma entrevista de emprego, quando é possível nós sabermos qual é a empresa que está recrutando, porque às vezes as empresas de recrutamento não abrem, não dizem qual é a empresa, mas quando é possível nós sabermos qual é a empresa, é importante que nós entremos no site, busquemos o máximo possível de informação sobre essas empresas, para a gente já chegar com mais segurança, sabendo que tipo de empresa nós vamos nos relacionar, porque na verdade é um contrato tácito. Num primeiro momento tácito, é claro que depois ele se torna também um contrato oficial, mas é um contrato de ambas as partes. É preciso saber se aquela empresa se interessa pelo meu perfil e também se o meu perfil, se a mim interessa fazer parte daquela organização. Então é uma relação que precisa ser interessante para os dois lados. E aí, nos primeiros dias, então, ele vai estar sondando esse terreno, ver até que ponto ele pode ir. Por exemplo, é muito comum nós vermos pessoas muito jovens chegarem cheias de gás, cheias de pilha numa nova empresa, sugerindo muitas mudanças, sugerindo novas formas de olhar as coisas, o que é maravilhoso, não é? Só que às vezes a empresa está ali com aquela cultura já arraigada, com um modo de agir arrastado, e as pessoas que já são antigas na organização olham para aquele novo e dizem, nem adianta você vir com essas ideias novas, isso aqui não pega, isso aqui... Então, a mudança de cultura é preciso que exista dos dois lados. A pessoa que chega, é preciso chegar com humildade, de não chegar com o rei na barriga, de não chegar com prepotência, querendo impor suas novas ideias, mas também os colegas, entre aspas, antigos da organização, precisam ter a mente aberta e oxigenar as suas ideias com a entrada de uma pessoa nova que sempre traz boas novidades. Certo. E quanto às palestras que você elabora, o que faz as pessoas quererem ter essas palestras, procurarem? Nesta área de etiqueta profissional, justamente essa preocupação em não destoar nos ambientes. Por exemplo, eu tenho feito muitas palestras para grupos de mulheres ingressando no mercado de trabalho, grupos de mulheres preocupadas em ter uma postura interessante no mercado de trabalho, porque nós mulheres temos um diferencial bem interessante e um cuidado a mais que temos que ter quando estamos no mercado de trabalho. Por exemplo, por mais que a gente diga que nós já ocupamos cargos de chefia, que nós já temos muitas mulheres que são chefes de família, é fato, eu já até acho chato esse dado, mas é fato dizer que ainda recebemos menos salário do que os homens. Então nós temos que ter uma postura muito firme, muito segura no nosso ingresso no mercado de trabalho, o que em hipótese alguma significa masculinizar a nossa postura. Significa sim, nós termos uma postura firme e ainda assim feminina. E aí é que vem todo o cuidado, por exemplo, em não sensualizarmos demais a nossa aparência. Cabelos muito compridos, roupas muito decotes muito pronunciados, saias muito curtas, saltos muito altos, excessos na maquiagem, nos acessórios, tudo isso, unhas escuras, às vezes, tudo isso que podem ser detalhes bacanas, quando utilizados em excesso, em demasia, podem sensualizar demais a nossa aparência e aí destoam totalmente do ambiente de trabalho, comprometem a nossa imagem e aí pode
prejudicar mesmo o nosso andamento. E também outros tipos de profissionais, que, principalmente esses que trabalham nos ambientes mais formais, como eu disse antes. E eu trabalho também com treinamentos em oratória, como falar em público, media training, como dar entrevistas, como falar para a imprensa. E aí são os diversos públicos que precisam dessas diversas habilidades. E para finalizar aqui, Adriane, quais as dicas que você passaria para o nosso público, para quem está nos assistindo aqui? Eu vou gastar um pouquinho mais aquela expressão. A principal dica é ter o famoso do bom senso, uma autocrítica sincera, lembrar que tudo na gente comunica, não são só as nossas palavras que comunicam, não são só enfim, as letras concatenadas, não são só as frases que nós pronunciamos, tudo na gente comunica. A cor da roupa que nós escolhemos comunica, o corte de cabelo que nós escolhemos comunica, os acessórios que nós colocamos, tudo na gente diz alguma coisa sobre a nossa pessoa. Aquela famosa expressão que diz, as aparências enganam, as aparências raramente enganam, porque nós expressamos nas aparências, na nossa aparência, quem nós somos de verdade. Então nós temos sim que cuidar da nossa aparência, não é firula, não é superficialidade, não é perfumaria dizer que nós temos que cuidar da aparência. É um detalhe importantíssimo que pode comprometer ou pode abrir portas no nosso mundo dos negócios aí. Tá certo. Obrigada pela entrevista. Imagina, até a próxima. O Telão de hoje fica por aqui. Um bom final de semana para você e até segunda-feira.